Apresentamos o podcast Estudo Psicológico da Gênesis Bíblica, uma análise profunda e esclarecedora das mensagens presentes na Bíblia, com Guaraci de Lima Silveira. Prezados amigos e amigas que estão estudando conosco a visão geral da Bíblia, eu sou Guaraci de Lima Silveira, de Juiz de Fora, e nós estamos então no capítulo 21 do livro Gênesis, que estamos aqui no versículo também 22, que é o encontro de Abraão e Abimeleque na região chamada Barsabeia, que fica no sul de Israel, ficava no sul de Israel. Então é um encontro muito interessante, porque muitas vezes, quando nós estamos neste caminho para Deus, neste reencontro conosco, nós encontramos pessoas que podem nos ajudar. Então vamos ver aqui, olha. Naquele tempo, Abimeleque, que era uma pessoa lá, que inclusive esse nome Abimeleque pode ser que não seja nome pessoal, mas sim uma classificação de um cargo, conforme a Bíblia coloca, os estudiosos colocam, Abimeleque pode ser inclusive um sacerdote. Então, naquele tempo, Abimeleque veio com Ficol, que era o chefe do seu exército, dizer a Abraão: Deus está contigo em tudo que fazes. Agora, pois, jura-me aqui por Deus que não me enganarás, nem a minha linhagem e parentela, e que terás para comigo e para com toda essa terra a que vieste como hóspede a mesma amizade que tive por ti. Então Abraão respondeu: sim, eu juro. Então veja bem, nesse momento que nós estamos buscando Deus, nós temos que cada vez mais confirmar a nossa busca, a nossa fidelidade a Deus. Então nós encontramos situações que nos colocam próximos de provarmos essa fidelidade a Deus. Então se Abimeleque é um sacerdote, então é como se um representante, um espírito amigo possa nos pedir essa fidelidade a Deus. É isso que temos que pensar sempre em termos de busca de Deus em nós. É o que o livro de Gênesis vai nos colocar. O livro de Gênesis, eu estou fazendo o livro de Gênesis todo, não quer dizer que eu vou fazer todos os outros livros nessa ordem aqui, de versículo por versículo, porque exatamente o livro de Gênesis nos situa o homem e Deus, o homem, o mundo e Deus. Por isso que nós estamos estudando versículo a versículo. Não é? Então Abraão respondeu a Abimeleque a respeito do poço que os servos de Abimeleque tinham usurpado. E Abimeleque respondeu: eu não sei quem pôde fazer isso. Tu jamais me informaste a respeito, e somente hoje ouço falar disso. Então Abraão tomou ovelhas e bois e os deu a Abimeleque, e ambos concluíram uma aliança. Abraão pôs à parte 7 ovelhas do rebanho, e Abimeleque lhe perguntou: a que servem essas 7 ovelhas que puseste à parte? Ele respondeu: é para que aceites de minha mão essas 7 ovelhas, a fim de que seja um testemunho de que eu cavei este poço. Por isso se chamou esse lugar Bersapeia, porque ali ambos fizeram juramentos. Está vendo? Está sempre colocando essa coisa do juramento, essa fidelidade a Deus. E esse número 7, ele é o número completo. Os judeus têm um carinho muito grande, têm um respeito muito grande pelo número 7, que segundo eles é um número que completa, que é o número perfeito, é o ciclo perfeito. Depois que concluíram a aliança em Bersabeia, Abimeleque levantou-se com Ficol, o chefe do seu exército, e retornaram à terra dos filisteus. Abraão plantou uma tamargueira em Bersabeia e aí invocou o nome de Yahvé, Deus de eternidade. E Abraão residiu por muito tempo na terra dos filisteus. Então é isso, nós estamos nesse momento nos situando em nós mesmos. Isso é muito importante, sabe, prezados amigos, prezadas amigas, essa situação em nós mesmos. Muitas vezes nós vemos pessoas que giram em torno de si mesmas. É como se você imaginasse assim: eu estou no centro e tem um carrossel, e esse carrossel gira em torno de mim, eu não vejo nada lá fora. Então, quando eu busco alguma coisa lá fora, eu busco para o meu proveito, eu busco para os meus gozos. E o que ocorre é que nós devemos compartilhar com todos aquilo que nós aprendemos. Então tem pessoas que ficam girando em torno delas, não sai delas.
Tudo que elas fazem é em favor delas mesmas. E se por acaso ela tiver um amigo ou uma amiga, e em determinado momento esse amigo ou essa amiga não corresponder mais aos interesses dela, ela abandona esse amigo ou essa amiga e costuma até falar mal deles. Então este é o grande problema do homem enquanto se situa, enquanto busca o seu posto, enquanto busca a si mesmo. E isso que Abraão está mostrando para nós é isso. Olha, estou indo para todos os lugares, em todos os lugares eu faço uma coisa boa. Eu furo um poço, eu dou ovelhas, eu fico junto com aqueles que são os inimigos para que eu possa ajudá-los. Então, o Abraão aqui já é um espírito que já deslocou lá do Adão, já deslocou do Noé, e agora está chegando a Abraão, que é aquele homem em procura de Deus, em busca de Deus. E essa busca de Deus você tem que mostrar fidelidade e trabalho. O tempo todo em favor de todos. Então, quando Abraão fura um poço, ele fura um poço para todos, não é para ele. Quando ele dá essas ovelhas para o Abimeleque, ele coloca assim, eu sou um doador quando houver necessidade, e eu dou o de mais perfeito que eu tenho, simbolizado pelo número 7. Então veja que coisa interessante. Será que como que nós estamos agindo em relação aos nossos centros de gravidade? Será que eu estou girando, que tudo gira, que girar em torno de mim é para o meu deleite? Então, prezados amigos, isso é para a gente pensar muito, porque nós não estamos tendo mais tempo para ficarmos assim. O que Deus quer de nós é que nós nos compartilhemos harmonia, alegria, paz, felicidade. É isso que Ele está nos pedindo. Agora vamos entrar no capítulo 22, que vai intitular o sacrifício de Abraão. O capítulo 22 começa, então, com o sacrifício de Abraão, no versículo 1. Depois desses acontecimentos, sucedeu que Deus pôs Abraão à prova e lhe disse: Abraão, ele respondeu, eis-me aqui. Deus disse: toma teu filho, teu único que amas, Isaque, e vai à terra de Moriá, e lá o oferecerás em holocausto sobre uma montanha que eu te indicarei. Isso é bem conhecido, esse momento em que Abraão vai sacrificar o seu próprio filho, o único filho, porque o Ismael já tinha ido embora. Ismael era um filho com a serva, e ele então agora vai sacrificar o seu próprio filho. Então veja que às vezes nós criamos uma descendência intelectual, uma descendência até financeira, uma descendência de alguma forma, e Deus nos coloca à prova. Então agora eu vou querer que você pegue a tua casa e dê de presente para aquele que não tem onde morar. Então ele também é meu filho, você é meu filho, eu te dei chance para você criar isso. Então agora você vai ter que dar para ele. Então são aqueles momentos difíceis, meus amigos, que nós temos que abrir mão de algumas coisas nossas em favor de outro. Porque chega uma orientação espiritual, chega mesmo um momento da vida que ela me coloca nessa situação. E aí entra o problema, não é? Será que eu vou fazer isso? Vamos ver o que Abraão fez aqui. Abraão se levantou cedo, selou seu jumento e tomou consigo 2 de seus servos e o seu filho Isaque. Ele rachou a lenha do holocausto e se pôs a caminho para o lugar que Deus lhe havia indicado. Aqui nós podemos perceber que ele não saiu com dúvidas. Ele já levou a lenha para fazer o fogo, lá na pedra do holocausto. Por quê? Se ele tivesse dúvida, ele pensava, vou ver lá se eu acho uns gravetos, quem sabe na última hora Deus muda de ideia. Não, ele já saiu firme. Eu tenho que obedecer ao meu pai, eu tenho que obedecer a Deus. Eu não tenho que ter dúvidas. Então isso é forte dentro de nós. É quando nós fazemos algo sem dúvida nenhuma. Eu vou fazer isso em nome de Deus e acabou. Eu estou certo de que é o melhor mesmo, né? No terceiro dia, Abraão, levantando os olhos, viu de longe o lugar. Abraão disse a seus servos: permanecei aqui com o jumento, eu e o menino iremos até lá, adoraremos e voltaremos a vós. Ou seja, são os dois. É um momento sério de Abraão. É ele, sabe? É ele com o que tem de mais precioso, que era o filho. É o meu momento com o pai, sabe? Vamos colocar aqui uma coisa bem simplesinha. É um momento que, por exemplo, eu tenho uma joia muito cara, muito preciosa. Eu levo essa joia para doar para alguma coisa que precisa daquele valor, para alguma instituição, enfim. Então, aquele momento, meu com Deus, meu Senhor,
aqui está a minha joia, aqui está tudo que eu tenho, aqui está tudo que eu posso oferecer agora como um grande valor para mostrar a minha fidelidade a vós. Não é? Abraão tomou a lenha do holocausto e a colocou sobre seu filho Isaque, tendo ele mesmo tomado nas mãos o fogo e o cutelo. E o cutelo é uma faca, um machado. E foram-se os dois juntos. Isaque dirigiu-se a seu pai, Abraão, e disse: meu pai. Ele respondeu: sim, meu filho. Eis o fogo e a lenha, retomou ele. Mas onde está o cordeiro para o holocausto? Nossa, é muito difícil. Eu imagino que isso aqui, meus amigos, você imagina um pai levando o filho para o holocausto, e o filho já sabe do projeto lá do sacrifício, como é que tem que ter um cordeiro, um animal. Então eu falei, nós temos tudo, eu tenho o cutelo, eu tenho a lenha, mas cadê o cordeiro? Você imaginou o que passou no coração de Abraão? Se realmente isso aconteceu, não é fácil, né? Naquele momento difícil da nossa doação, da nossa prova de fidelidade a Deus, um momento extremo, é muito difícil. Muito doloroso mesmo. Eu vejo muitas vezes isso acontecer num desencarne, digamos, de um filho. Quando os pais olham para aquele filho, aquele corpo que está ali inerte e que eles acalentaram durante tanto tempo, e ali o corpo está indo embora e os pais olhando aquilo, é como se fosse algo muito parecido. Porque aquele filho ou aquela filha necessitava retornar, né? E ele então tem que entregar. É de Deus. Você tem que entregar, não é isso? Então Abraão respondeu para ele: é Deus quem proverá o cordeiro para o holocausto, meu filho. E foram os dois juntos. Veja bem, é Deus que entregará o cordeiro. Não sou eu. Nesse momento já não sou mais eu. Agora é Deus que está falando. Quando chegaram ao lugar que Deus o indicara, Abraão construiu o altar, dispôs a lenha e depois amarrou seu filho Isaque e o colocou sobre o altar em cima da lenha. Abraão estendeu a mão e apanhou o cutelo para imolar seu filho. Era o momento, não é? Imagino que Isaque podia estar pensando naquela hora, né? Meu pai vai me matar, eu sou o cordeiro. Mas tem uma coisa muito interessante que nós adquirimos das comunidades e civilizações antigas, quando havia esses sacrifícios, é que os estudiosos, os antropólogos nos contam o seguinte, que para o imolado, ou que vai ser imolado, é uma grande honra. Então, digamos, acontecia muito isso quando o pai levava uma filha virgem para esses holocaustos, e a mocinha, então, ela ia com aquela felicidade: eu estou salvando o meu povo, eu estou salvando a minha gente, e o meu pai será glorificado por isso. Então, havia aí uma situação muito, muito interessante dessa doação plena para Deus. Então, isso é um estudo muito interessante que os nossos antepassados nos deixaram. Hoje nós estamos muito longe dessas coisas, sabe, prezados amigos, prezadas amigas. Hoje nós estamos pensando mais nos nossos imediatismos, nos nossos desejos de construir tudo a nosso favor, sabe? Então eu penso mesmo que isso aqui tenha sido uma alegoria, né? Que Abraão, Isaque não foram para esse holocausto. Provavelmente, historicamente, não tenha acontecido, mas psicologicamente é muito forte essa informação. É muito sábio isso aqui. Então, quando você estuda a Bíblia, você tem que entender que muita coisa são estudos psicológicos, muita coisa. E nós não podemos pegar o pé da letra, que aconteceu dessa forma, que Abraão levou o seu filho para ser imolado, seu único filho, e essa história dele ter nascido quando a Sara já tinha 90 anos. Então, isso tudo é muito alegórico, sabe? Pode ser que a Sara tinha, sim, uma idade um pouco mais avançada, que já não permitiria, talvez, a ela ter filhos, mas não 90 anos, como diz aqui. Então, são ciclos. E aí que nós podemos pensar: o que eu estou doando para Deus? O que eu seria capaz de doar a Deus para mostrar a minha fidelidade? Este é um estudo muito interessante, porque nós ainda não deslocamos do nosso eixo personalístico, nós ainda estamos presos a ele.
Então é preciso que se ache esse deslocamento. É isso que a doutrina espírita está nos ensinando, a buscar esse Deus, e buscar esse Deus de uma maneira bem livre, com muita alegria, com muita paz, muita consciência. Nós estamos terminando o nosso estudo de hoje e vamos deixar para o próximo o que vai acontecer aqui com Abraão e com Isaac. Fiquem na paz do Senhor Jesus, que Ele nos abençoe a todos.